Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa em off de hoje, dia 28 de dezembro. Estamos próximos do final do ano. E há 6 dias atrás, no dia 22, foi iniciado o período de verão, o período mais quente do ano, o período mais seco, enfim. E a gente precisa ter cuidado com a questão da hidratação. Daí, nós trouxemos aqui o Dr. Felipe de Burgh, que é urologista, ele vai conversar com a gente a respeito desses cuidados que devem ser tomados com o nosso corpo. Afinal de contas, doutor, nós somos 80% água e 20% massa, não é isso? Exatamente. Boa noite. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui no Em Off com você, Marneto. E a gente tem que tomar realmente bastante cuidado, porque a água vai ajudar o equilíbrio do organismo como um todo. Não só a absorção dos alimentos através da entrada, caminhando com ele para dentro da corrente sanguínea, como a própria limpeza do organismo. O equilíbrio dessa quantidade de líquido aí vai fazer com que o rim funcione melhor, que o intestino funcione melhor, que a gente evite a desidratação, a qualidade da pele da gente vai ficar mais bonita, a gente vai ter um equilíbrio do nosso organismo como um todo. Então é importantíssimo a gente ter a ideia de que a gente precisa tomar uma boa quantidade de líquidos durante o dia. Principalmente agora que nós já estamos no verão, é o período mais quente e seco, mas desde a primavera nós já vínhamos registrando temperaturas altíssimas, né? Nós já tivemos as maiores temperaturas da história. Exato, na primavera, quer dizer, é uma previsão de que esse verão seja muito, muito mais quente. Né? Mais um motivo da gente ter um cuidado redobrado na hora da hidratação. A gente viu que agora na primavera houve um aumento da temperatura e a gente já tem esse preâmbulo de escolher bem os líquidos que a gente vai tomar, usar um líquido que a gente gosta de tomar para a gente tomar com mais frequência, não deixar de lembrar que a gente deve evitar os líquidos muito açucarados, o consumo excessivo de bebida alcoólica. Não quer dizer que você não vai tomar uma cerveja na praia, que muita gente gosta, mas não deixar da hidratação junto. Vem sempre a cerveja com uma água de coco, um suco de fruta, evitando refrigerantes e bebidas que têm uma quantidade muito grande de açúcar. Eu lembrei agora que, por exemplo, quando você vai degustar uma garrafa de vinho, há uma orientação de que você tenha sempre um copinho, uma garrafinha de água para ir, né? Porque o vinho ele resseca muito, né? Exatamente. O álcool como um todo, ele desidrata um pouco o organismo, ele faz uma produção maior de urina, então você perde um pouco de líquido durante o uso das bebidas alcoólicas. Então é importante você manter a hidratação. E essa combinação do vinho com a água é fundamental para isso. Eu recomendo sempre aos pacientes que não façam só isso com vinho, mas com qualquer bebida alcoólica para que você mantenha esse equilíbrio. É isso que eu ia dizer. No caso da cerveja já não é comum você tomar um copo de cerveja e um copo d'água. Exatamente. Aí a pessoa, mas eu já estou tomando a cerveja, já estou me hidratando. Nem tanto assim, né? Perfeito. A cerveja, ela não hidrata mesmo. Ela, ao contrário, me parece que ela desidrata um pouco. Desidrata um pouco. Todas as bebidas que você tem uma osmolaridade maior, você pode perder líquido. Então é importante, na hora que você usa ela, você realmente usar um líquido hidratante do lado. O principal líquido hidratante é a água, esse é fundamental. Mas a gente tem que respeitar a vontade dos indivíduos. Tem gente que não gosta de água, o que é que a gente recomenda nesses casos? Use uma água saborizada, bote um pedaço de fruta dentro da água, umas gotas de limão, não precisa ser uma limonada forte, mas alguma coisa que dê sabor e que você aprenda a beber aquilo dali, aprenda a ingerir aquilo ali e procure o equilíbrio do seu organismo, Mário. Isso é importante. Ainda na questão das bebidas alcoólicas, aí certamente quem toma um uísque vai dizer, eu já misturo a água ao uísque porque eu tomo com gelo. Não é bem assim, porque a quantidade de água isso aí é pequena. A gente precisa realmente de um copo d'água com uns 200 ml, 300 ml. O pessoal que faz academia, principalmente agora no verão, é ruim fazer academia no verão? Não é bom, a atividade física é boa, mas a gente tem que ter um cuidado maior. 1 hora de academia, pelo menos 600, 800 ml de líquido nesse período, que você perde líquido pela temperatura mais alta, perde líquido pelo esforço físico, você transpira mais, você perde pela forma que você fala e você respira mais forte na academia. Então é importantíssimo você repor o que está perdendo. Você falou uma questão interessante, a questão das academias. Inclusive nas academias hoje em dia você já vê ali aquele filtrão. Isso. E pedem para você trazer a sua squeeze, né, para que você abasteça ali e vá. Você fez uma esteira,
Toma um pouco d'água, você vai fazendo exercício, vai tomando, porque aquilo ajuda, né? Os músculos, inclusive, até... Exatamente, é você ter o estresse muscular, o atrito muscular que você faz durante a atividade física, você perde líquido dali, você precisa reidratar aquela célula. Melhor forma é você manter um aporte de água importante nesse período para que isso aí seja feito de forma mais fácil. Não esquecendo de lembrar que você perde eletrólito. Então, o uso dessas substâncias como Gatorade e outros que você tem aí no mercado de reposição também é importante nessa hora onde você tem uma atividade física mais intensa, principalmente se é uma coisa mais aeróbica. A bicicleta, a corrida, você sempre repor aquilo que você está perdendo para você buscar justamente esse equilíbrio daí. Mas não há nada melhor do que a água pura, né? Não, esse aí é o diluente universal, o melhor de todos eles, é o que o organismo consegue absorver de forma mais rápida e buscar o equilíbrio de forma mais rápida. Tem que ver só a questão da alcalinidade, né? Porque tem essa questão também, né? A partir de 5, sei lá, é o ideal, assim. Quanto mais alcalina, melhor, né? Isso é outra coisa que é importante a gente lembrar. Isso vai depender também de se tem alguma alteração metabólica nesse rim. Se você não tem nenhuma alteração, a água alcalina com 5% está excelente, está perfeito. Mas se você tem alguma alteração, você tem que respeitar isso daí. Mas isso é um caso mais individual, não é um caso para a maioria. Então você tem algumas pessoas que têm alguma alteração renal e podem produzir cálculos renais se você não tem uma boa hidratação ou se você tem uma quebra do equilíbrio da dieta desse indivíduo. Então a gente precisa ter cuidado especificamente nesse grupo, Mário. Eu tive uma amiga, e é uma dúvida que me surgiu agora, ele tinha problema renal. E as pessoas diziam muito, beba muita água. Ele dizia, não, mas não é por aí. Se eu beber água demais, não vai ser bom para mim. É fato isso ou não? Para quem tem problema de rins, por exemplo. Todo exagero não é saudável, tá certo? Então, o que é que acontece? Uma coisa que a gente tem nos pacientes com formadores de cálculo, que tem uma calculose urinária importante, ele precisa diluir essa urina. Se a urina está muito concentrada, ele tem uma agregação desses cristais de forma mais rápida do que aquele que não tem. Se você dilui demais, você pode diluir também o citrato. O que é o citrato? Uma substância que a gente tem na urina que evita a agregação desses cristais. Então, o equilíbrio é fundamental. A gente buscar esse equilíbrio do indivíduo aí é fundamental. Identificar o que é que ele realmente precisa. Às vezes, ele forma cálculo porque tem essa substância do citrato muito baixa. Então, ele precisa repor ou na dieta, usando um pouco mais de fruta cítrica, mais limonada, mais suco de acerola na refeição, ou realmente repor com um comprimido de uma medicação para que isso aí seja equilibrado novamente. Outros não, ele já tem essa substância, mas precisa diluir a urina. Então eu mando sempre reparar a cor da urina. A urina muito amarela é uma urina concentrada, é uma urina que precisa diluir, precisa tomar mais líquido. Se a urina está mais transparente, mais próximo da cor da água, é uma urina mais saudável, você pode manter o que você está tomando de líquido. Mas é o melhor termômetro, a melhor forma de você aferir a necessidade ou não de um organismo de líquido é a cor da urina. Podemos dizer, nem tão transparente o tempo todo e nem tão escura, né? Exatamente. Quanto mais concentrada ela tiver, maior a chance desses cristais que estão sendo eliminados, dessas impurezas que o organismo joga para fora, se agregarem e se formarem um cálculo. Uma comparação que eu sempre faço. Você pegar uma colher de sopa de açúcar num copo e num litro de água, você botando os dois lado a lado, você vai observar que no copo o açúcar vai depositar no fundo, porque faltou água para diluir ele. Ao contrário do litro, você diluiu completamente aquele açúcar dali, porque você tem uma quantidade de líquido suficiente para diluir. A mesma coisa acontece dentro da gente. Tomamos uma boa quantidade de líquido, o que a gente joga para fora está bem diluído, não vai formar cálculo, vai dificultar a formação de cálculo. Eu ia perguntar sobre o que é que seria o padrão de água, até se diz aí, né? Você tome até 2 litros de água por dia, não sei o que, para lá. Mas pelo que foi colocado aqui, vai depender de pessoa para pessoa. A grande maioria vai precisar de 2 litros, como você colocou, perfeito. Mas isso é uma coisa que se deve individualizar em alguns seres. Porque existem algumas famílias que têm uma possibilidade de eliminação de citratura, por exemplo, que é um tipo de eliminação que você tem a propensão maior de fazer cálculo. Então, e outra coisa é a repetição dos cálculos. Se eu tive um cálculo renal, eu tenho uma chance de 10% de repetir esse cálculo nos próximos anos. Então eu tenho que ter um cuidado maior de descobrir o que foi que houve dali para poder a gente evitar que isso aí aconteça, Mário. Bom, e qual é o passo a passo para você começar bem o dia? Eu já ouvi falar também que você tomar água um pouco antes de dormir é bom, e é bom inclusive para
para evitar um AVC, evitar, enfim, porque você hidrata o cérebro, hidrata o organismo e tal. E quando você toma água logo ao acordar, também é bom para não ter um problema de coração, enfim. Até porque a água hidrata tudo, né? Exatamente. Enfim, o que é que seria o passo a passo de uma pessoa do momento em que acorda até o momento em que vai dormir em relação à hidratação? O que é que seria ideal? O ideal é, principalmente no homem, a quantidade de líquido maior à noite antes de dormir, se ele já tem mais de 60 anos, ter um pouco de cuidado, porque ele pode ter um crescimento benigno da próstata e acordar muito à noite para urinar. Então a gente deve realmente individualizar isso aí. A partir do momento que a gente acorda, quanto mais líquido a gente toma, melhor durante o período da manhã, até para o intestino funcionar melhor. Se você tem um organismo bem hidratado, a eliminação das fezes é mais fácil, porque você tem um bolo fecal mais hidratado. Então, você diluir 2 litros d'água no período do dia, tomando 1 litro, 1,5 litro pela manhã e mais meio litro durante a tarde, seria um equilíbrio ideal para você ter uma boa distribuição no aporte de água durante o dia. E esse copinho de água antes de dormir e logo ao acordar, são interessantes? São bem saudáveis mesmo. Porque você vai lavar o suco gástrico quando você acorda, você vai ter um café da manhã com o estômago mais lavado, vai ter uma melhor digestão desse indivíduo. E durante a noite você vai hidratar maior, o aporte sanguíneo para o cérebro vai ser melhor e você vai ter um sono mais tranquilo. O fato, por exemplo, a pessoa, meu Deus, eu acordo uma vez por noite para ir ao banheiro, é algum problema ou não? Se ele dorme logo depois, isso não atrapalha o repouso dele, ele tem uma boa reestruturação das energias dele e no outro dia ele não está cansado, não está, como eu digo, de ressaca, não tem problema nenhum. Se ele toma um copo d'água e acorda 1, 2 ou 3 vezes durante a noite e atrapalha o sono dele, ele não repousa bem por conta disso, ele deve evitar essa água durante a noite. Então a gente vai individualizar nesse sentido, Mário. Nós já falamos sobre o cálculo renal, vamos nos aprofundar também nessa questão, mas que outros tipos de problema, a que outros tipos de problema as pessoas estão sujeitas se elas não se hidratam bem? Bom, uma das coisas que você pode ter é a alteração do intestino, como a gente falou. Você pode ter uma concentração maior da diluição do sangue. E como você falou do AVC, você pode ter, você precisa realmente desidratar aquele organismo. Você pode ter náusea, você pode ter dor de cabeça, cefaleia, você pode ter um desequilíbrio da função renal como um todo, porque falta transporte para levar a impureza para fora. Então, a hidratação é importante. É muito importante para você ter esse equilíbrio do organismo lá. Você buscar realmente o que você absorve durante uma refeição, que tem uma dieta mais hidratada, você tem uma quantidade maior de líquido, é maior do que se você tem uma alimentação mais seca. Você tem uma digestão mais fácil quando você tem uma hidratação maior do que quando você tem uma refeição com menos quantidade de líquido, uma quantidade de líquido menor. Então, esse equilíbrio é que a gente vai buscar durante o dia a dia e durante as refeições. Eu já ouvi falar que tem gente que só se lembra da água quando sente efetivamente a sede. Ou com a boca já seca, enfim. Ou já com um pouco de dor de cabeça. Né? Aí, preciso tomar água. Já ouvi falar também que isso não é bom. Que o ideal seria que a gente tomasse com uma frequência que a gente não necessariamente estivesse com sede. Perfeito. Mas que tomasse. É assim? Isso, porque a sede já é o organismo dizendo, estou no meu limite. Você precisa repor a água para mim. Então o organismo já começa a se comunicar com você e mostrar sinais de que você está precisando realmente se hidratar. Se você está durante uma aula, então alguns professores têm sempre um pouco de água ali em cima do birô, justamente por isso. Quanto mais você fala, mais você perde líquido pela transpiração e pela respiração. Então você tem que repor aquele líquido dali para que você procure equilibrar de novo o seu organismo durante aquele período ali. Então tem determinadas profissões que você precisa realmente ter um cuidado maior com a hidratação naqueles momentos para que você evite a boca seca, evite aquele sentimento. E você hidrate durante o dia de forma contínua. Não adianta eu tomar 2 litros d'água na manhã e passar o resto do dia sem tomar água. Eu preciso que isso seja feito de forma contínua, para que eu mantenha aquele equilíbrio de forma contínua. Então, essa ideia de você diminuir um pouco no final da tarde, para que você não acorde de noite, em alguns homens é importante. Essa ideia de que você precisa, durante as refeições, ter líquido para poder facilitar a absorção dos alimentos é importante e na própria qualidade da digestão, Mário. É uma questão interessante. Quando eu estava no rádio e tinha um programa pela manhã, aí eu já levava a minha garrafa, né? Então, ao longo da manhã, até porque trabalhava muito com a voz, trabalha com a voz, né? Ao longo da manhã eu tomava aquela garrafa inteira. Quer dizer, não era uma coisa, parei e tomei a garrafa inteira. Não, eu tomava ao longo de toda uma manhã.
né? E isso é bom, porque você vai, né, se educando, criando essa cultura. Como na academia, qual é a recomendação que eu sempre faço? Você entra na academia, toma um copo d'água. Não, você terminou um aparelho, terminou a esteira, tome um gole d'água, tome um pouco de água, tome um copo de água. Não precisa encher o estômago de água. Vá para o outro aparelho, faça uma outra atividade física, tome mais um pouco de água. E aí você não vai desidratar, você no final da sua atividade física vai estar bem hidratado e vai estar bem equilibrado. Então não vai ter as alterações que a desidratação pode trazer. As pessoas hoje têm aumentado essa consciência na sua concepção, no seu entendimento? Tem aumentado essa consciência de que efetivamente precisam se hidratar mais? Sim, principalmente os mais jovens que fazem uma atividade física mais contínua, eles já têm essa ideia de que precisam realmente ter uma hidratação maior e selecionar o tipo de líquido que vai tomar, tá certo? Não exagerar. A ideia do exagero é muito importante a gente transmitir para que você não entre na academia tomando 1 litro d'água e no final da academia mais 1 litro. Dilua durante o período. Acordou de manhã, toma 1 litro d'água? Não, dilua durante a manhã. Essa ideia de você buscar o equilíbrio sempre é importantíssimo, Mário. E aí você colocou essa questão, eu fiquei analisando aqui, por exemplo, nós passamos o Natal recentemente, há 3 dias nós tivemos o Natal, né? E aí foi a época dos presentes, certamente um presente que a gente pode dizer que dá o like foram aquelas squeezezinhas, né? Isso, perfeitamente. De água, quer dizer, que num verão como esse, que vai ser muito, mas muito quente, vai ser provavelmente o verão mais quente da história, essas garrafinhas elas vão bombar, né? Sem dúvida nenhuma, porque você vai conseguir fazer com que as pessoas se lembrem, se recordem que precisam tomar água. Tem alguns grupos que eu digo, olha, você tem um celular que você não solta, bota esse celular para apitar a cada hora, para lembrar você de tomar um pouco de água. Você tem um mecanismo aí dentro, não precisa baixar nenhum aplicativo. Tem um timer, bota o timer que vai aplicar e você vai se manter hidratado. Então é importante realmente você ter esse hábito, você se lembrar. E essas garrafinhas, como você falou, ajudam bastante nisso, Mário. Ok. Bom, e daqui a pouco a gente continua conversando a respeito da importância da hidratação aqui, né? Nesse período de verão. Porque agora eu tenho uma outra informação muito legal sobre energia limpa, energia renovável. Vamos falar sobre a Croma Energia, a primeira comercializadora de energia da região Nordeste, com mais de 15 anos no mercado, nasceu em 2008, foi idealizada pelo CEO atual, Rodrigo Melo, e tem uma visão moderna, uma visão aplicada à gestão, à comercialização e também à geração de energia. Usa tecnologia, expertise e otimização de investimentos para proporcionar uma maior e a melhor eficiência energética e um custo-benefício favorável aos clientes. São mais de 400 unidades já atendidas até o momento, portanto, se você tem uma pequena, uma média, uma grande, uma microempresa, se você tem CNPJ, você pode conversar com a Croma Energia, o pessoal está apto e pronto para tirar todas as suas dúvidas. O telefone está aí na tela, é só anotar o telefone e ligar para a Croma Energia, você certamente vai chegar a um consenso e quem sabe, na sua empresa você terá energia limpa e renovável. Vamos ao intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Voltamos ao programa em off desta noite, conversando sobre a importância da hidratação nesse período de verão, que promete ser o verão mais quente da história. Na primavera já foi assim, e agora o verão, e a gente sabe, né? Quem está nas ruas diariamente percebe já que o sol está bem mais quente. Estamos com Felipe de Burque, que é urologista, e está nos orientando nesse sentido. Felipe, a gente falava sobre a questão dos problemas que podem ser causados caso a gente desidrate e seja contínua essa desidratação. Um dos problemas que aí afeta os rins, porque são os órgãos que filtram o nosso líquido, né, a nossa água, eles são a questão das pedras nos rins, né? Isso, perfeito. Qual é o sintoma, o primeiro sintoma que deve acender o sinal de alerta para pedras nos rins? O mais comum é dor lombar, dor nas costas. Você tem o paciente que
começa a ter uma alteração da cor da urina, seguida de dor lombar. A dor localizada na área dos rins mesmo? Aqui A dor é uma dor que ela vem da região lombar e se irradia para a genitália. E isso é importante a gente saber a localização da dor, porque dependendo da descrição que o paciente faz para a gente tem ideia de onde está esse cálculo. A gente tem o rim, ele tem uma mangueira, um tubo que traz a produção de urina até a bexiga, e a dor é justamente quando esse cálculo caminha por dentro desse rim. Ele obstrui a passagem da produção de urina do rim que não consegue chegar na bexiga. Então o rim começa a inchar, faz uma coisa que a gente denomina de hidronefrose. É o sistema que vai coletar a urina produzida, dilata, incha e tem um edema perirenal em volta do rim, fazendo com que você tenha dor. A cápsula renal distende, ela estica e essa alteração faz com que você tenha dor. Da localização da dor e da descrição, se eu tenho uma dor que começa aqui na ponta da costela e vem até o umbigo, esse cálculo é mais alto. Se você tem uma dor que vai até a região do testículo ou do grande lábio na mulher, esse cálculo está mais baixo, já está saindo. O tamanho do cálculo é importante para a gente saber que tipo de armamentário a gente vai usar. Os cálculos pequenos, os cálculos de 4, 5, 6 milímetros, eles têm uma possibilidade muito alta de eliminação espontânea, sair sozinho, sem precisar de uma cirurgia, por exemplo, um tratamento mais agressivo. Os cálculos maiores do que isso, a gente vai individualizar o tratamento, mas a maioria vai precisar de algum auxílio para poder ser eliminado. Hoje, a gente dispõe de um armamentário enorme para poder tratar esses cálculos. A maioria deles a gente faz por via endoscópica, a gente entra com um aparelho endoscópico muito fino e consegue chegar até dentro do rim e tratar a grande maioria desses cálculos. Mas o que a gente preconiza é a gente ser proativo e evitar que esse cálculo forme. Principal coisa disso daí, a hidratação, Mário. A gente pode dizer que ao longo de nossa vida, em algum momento a gente pode desenvolver um cálculo minúsculo desse que seja eliminado pela própria urina, é considerado normal ou não? Já não é normal? Se você tiver uma concentração maior de urina, que a gente chama de cristalúria, às vezes você pega um exame o sumário de urina, que é o exame mais simples de urina, e você vê que aquele indivíduo naquele momento tem uma quantidade maior de cristal sendo eliminado. Isso é um cálculo sendo formado. Então, isso aí você precisa realmente pedir para ele aumentar a hidratação ou ver o que está acontecendo com ele, que aquilo está ali. Muitas vezes ele fez uma dieta muito rica em fruto do mar, tem uma quantidade maior de ácido úrico sendo eliminado, pontual, não é uma coisa da rotina da vida dele. Na outra semana ele já volta à sua refeição normal, ao seu tipo de alimentação normal, que ele desaparece. Não quer dizer que ele vá fazer um cálculo, porque comer um prato de camarão. Quer dizer que vai desenvolver. Exatamente. Mas pontualmente naquele exame você notou que tem alguma coisa alterada e você vai conversar com ele, ver na anamnese o que é que houve de diferente para que você identifique se precisa ser mais invasivo em exames ou se realmente foi uma coisa da dieta que ele teve. Então, essa é uma coisa importantíssima na formação de cálculo. Além da hidratação, o tipo de alimento. Então, os alimentos embutidos, que tinham uma quantidade muito grande de sódio, é uma coisa que vai produzir, vai aumentar a chance dele ter cálculo renal, dele fabricar cálculo renal. Por quê? Porque quando a gente tem uma quantidade grande de sódio que o organismo precisa botar para fora, ela precisa de ajuda de cálcio, e se você não tiver um cálcio na sua dieta de forma equilibrada, ela vai tirar do banco de cálcio que é o osso. Alguém pode dizer assim, eu tenho uma dieta muito rica em sal, mas eu tomo muita água, muita água. Não é suficiente. Não é suficiente, né? Não é suficiente. O ideal é que você tenha um equilíbrio. Não precisa tomar muita água, nem coma muito sal. Tome água suficiente para você se manter bem, 2 litros ou um pouco mais do que isso, se você fez uma dieta mais rica em sal. Tanto é que o organismo, se eu prestar atenção naquilo que a gente conversou anteriormente, tive sede, meu organismo está pedindo help. Comi muito sal, a sede aumenta muito. Justamente ele está, me ajude que eu estou precisando diluir o que você está botando aqui. Que é isso, cara? O que é que você fez comigo? Exatamente, essa é a ideia. Mano. E aí você precisa ter esse cuidado. E em alguns indivíduos que têm uma eliminação maior de magnésio pela urina ou de citrato pela urina, ele tem uma certa proteção, mas a gente não tem isso em todo mundo. E quem tem a ausência desse daí precisa repor. Aquilo que a gente conversou também, indivíduos que necessitam de ter a reposição do citrato ou numa dieta mais rica em citrato ou realmente usando medicação com citrato. A gente falava sobre os sintomas, você falou sobre a dor que pode vir de trás para frente aqui. Eu fico pensando, nunca tive, ainda bem que nunca tive. Mas eu fico pensando, a pessoa deve ficar numa irritabilidade danada, né? Porque essa dor deve ser chata, né? É uma dor que em pé dói, sentado dói, deitado dói, não tem posição, não tem local. Uma das coisas que a gente usa como diagnóstico diferencial. Como é que essa dor passa? Você sentou, passa, você deitou, passa,
Não passa de jeito nenhum. Isso é um cálculo. Aham. Não, deitei, a dor melhora. Procure alguma coisa na coluna, que tem alguma coisa errada com a coluna, essa dor não é de uma litíase. Então a gente já faz a diferença de um para o outro. Muitas vezes a dor vem associada com alteração da cor da urina ou até com sangramento. Se você pegar uma pedra e colocar na sua mão e apertar, a sua mão vai ficar arranhada. Aham. A mesma coisa acontece com esse tubo que vem do rim até a bexiga. Se a pedra está ali e ele está empurrando para ela ir embora, ele se arranha e ele joga a E urina. quando há o sangramento é porque a situação já é mais avançada? Ou mais grave? você tem um cálculo que está migrando, ele está caminhando, ele está em deslocamento. Então você precisa realmente lançar mão de algum exame de imagem para poder localizar e saber da necessidade ou não de tratar. Porque quando você tem a obstrução desse sistema e há um crescimento de bactéria nesse sistema, duas coisas que a gente precisa ter, a obstrução e a bactéria presente. Você pode ter uma sepse urinária, que realmente é um caso gravíssimo, precisando de requer UTI, requer intervenção de drenagem desse rim rapidamente. Você realmente é um momento que você tem um pouco de estresse. A gente vê na mídia uma atriz que teve uma atriz, foi uma modelo no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, teve uma sepse e foi a óbito por conta disso daí, justamente por isso, porque demorou-se um pouco a ela procurar uma unidade de saúde e haver intervenção. Às vezes você faz a intervenção e a quantidade de bactérias já é tão grande, tão estúpida que você não consegue. E o tipo de intervenção já foi falado, vai depender caso a caso, né? Quer dizer, do que fazer. Muitas vezes você coloca um tubo entre a bexiga e o rim, outras vezes você precisa colocar um tubo da pele até dentro do rim, mas você precisa identificar o que é que você tem e o que é que você dispõe de armamento. Então, eu estou no interior de Pernambuco, numa cidade que eu não disponho de muita coisa, o que é que eu posso fazer? Posso colocar um tubo lá com anestesia local? Posso. Não consigo fazer isso, consigo só passar um... Então, eu tenho que usar naquele momento que eu tenho disponível para poder ajudar aquele indivíduo da melhor maneira possível. o tratamento cura. Exatamente. Você pode, identificando o problema precocemente e achando o que é que tem de errado, a cura não é do outro lado do planeta, a cura é muito fácil, Maria. Muito bem. Queria deixar esses 30 segundos finais para a sua colocação para o nosso telespectador, telespectadora. O seu conselho para esse período de verão em relação à hidratação. Esse verão é quente, muito quente, a gente viu a primavera como vem aí, o final do ano está chegando, vai chegar o nosso Réveillon. Não esqueçam de beber água, não esqueçam de hidratar. Não gosta de água, bota 2, 3 gotinhas de limão, mas não deixa teu organismo ficar desidratado. Aproveita para aprender a reeducar teu organismo e aprender a beber água. Usa teu celular como ajuda para isso daí, mas aproveita esse momento para se reeducar em relação a isso. Muito obrigado por participar com vocês. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui. Prazer meu estar aqui com vocês. Enorme. Prazer é nosso. O urologista falando conosco sobre a hidratação nesse período de verão e a gente agradece a você também que esteve até esse momento com a gente. Uma boa noite e até o próximo Off.